Vocês estão vendo o meu PowerPoint? Não, vocês estão vendo só o... Como é que chama aquilo? Só o... Isso aqui, eu vou ter que cancelar o partilhamento. Pelos ventos, não está na parte de apresentação, não. Tá só na parte de visualização. Aqui. Estou cancelando isso, botando direito. Vamos lá. Porque ele abre duas janelas, eu não sabia. Cadê? Aqui, pronto. Agora vocês vão ver. Estão vendo já? Beleza. Então, nós temos 4 sessões. As sessões são semanais e nós temos trabalhos para desenvolver durante a semana. Os trabalhos são todos direto no LLM da OpenAI. Você poderia usar o Gemini, o DeepSeek, o Grok. O resultado tem que ser o mesmo, porque são técnicas e princípios. Mas a gente foca no LLM da OpenAI, e acho que foi o Humberto que perguntou se tinha que ser o pago ou não pago. Eu acredito que o não pago funciona. Talvez no futuro, mais para frente, você queira fazer repetições de certos recursos e ele talvez dê uma travada de tempo para você não ficar usando muito. Mas vamos lá. Você pode assinar e pagar R$100 no mês. Depois cancela. Mas você vai pensar sobre isso. O objetivo da gente é... Ai, meu Deus, é o Meeting, não é o Meeting 2, é o Meeting 1. Eu tinha desabilitado o Meeting. Ai, meu Deus, vamos lá. Habilitando. Não ocultar. Refazendo. Aparecendo para vocês? Não, porque eu tenho que fazer tudo de novo aqui. Vamos lá. Pronto, fiquem calmos, está aqui. Pronto. Marcos, você está gravando mesmo? Estou gravando, sim, senhor. Estou gravando, você pode assistir depois, pagando $500 numa boa, tranquilo. Tranquilo. A Meeting 1 são 4 encontros. E o quarto encontro é uma coisa meio estranha. O objetivo é a gente fazer pergunta para o LLM e ter respostas do LLM. E, paralelamente a isso, você começar a imaginar pela engenharia onde tirar vantagem disso. E a gente vai falando coisas aqui que normalmente no YouTube são dicas de como fazer isso, dicas, na verdade não são dicas. Funciona assim, porque tem que funcionar assim. Se não fizer assim, não dá certo. Não é que são dicas, são técnicas. Então, quando você encontra um cara que dá dicas de como fazer um laudo, dicas de como fazer perícia, não existe dicas. Ou é a técnica ou não é a técnica. Então, nós vamos nessa semana, nesse primeiro encontro, construir a base da gestão. Faz de conta que você nunca trabalhou com ordem de serviço. Faz de conta que você não trabalha em manutenção, mas você não é bobo e sabe o que é ordem de serviço. Sabe o que é manutenção. E a grande maioria aplica a ordem de serviço, recolhe, guarda e arquiva a ordem de serviço, porque tem que fazer assim. Mas você talvez não esteja mais na parte operacional, você esteja na parte estratégica. E na parte estratégica você tem que tomar decisões, fazer análise, fazer relatórios, ver custos, ver rendimento e produção. Então, nós vamos abordar, vocês têm esse material aí, do Rapaz Desnudo. É o capítulo 1 e o capítulo 2. São 6 capítulos que tem lá no livro do Rapaz Desnudo. Nós vamos abordar essa semana os 2 primeiros capítulos. Vocês já têm esse material? Levanta o polegar, caso tenha. Já olharam o capítulo 1 e o capítulo 2? Ok, então olha o capítulo 1 e o capítulo 2, porque os exercícios são 6.
Não são exercícios grandes. Aí é desse material aí que a gente fez uma capinha, que a sugestão de alguém, não sei quem foi, não podia ser um boneco, tinha que ser um senhor respeitoso. Eu não sei quem foi que deu a ideia, mas é o caderno de exercício para ordem de serviço, porque vai ter um caderno de exercícios para assistência judicial e vai ter um caderno de exercício para piu-piu. Por quê? Porque isso aqui se aplica a qualquer coisa. O objetivo é você entender como perguntar. Não são dicas, são técnicas. O LLM, o aplicativo, a porta, ela tem limitações. Então, a dica não é entrar de lado. Você tem que entrar de lado porque a porta é estreita. A dica é abaixar a cabeça. Não, você não tem a dica. É porque tem que abaixar a cabeça porque a porta é baixinha. Então, nós vamos transformar em motivos. E é claro que o aplicativo, o conceito, ele vai evoluindo. De 2022 até hoje, falar antes de 2022 é ir para a academia, é ir para a universidade, centros de pesquisa. Mas, a partir de 2022, o pessoal foi botando em prática e esse mundo de gente deu feedback de coisas que não estão certas. Então, nós vamos fazer relativo à atividade 1 e 2, porque estão ligadas ao capítulo 1 e 2. E os exercícios estão focados em ordem de serviço. Construindo, refinando, rastreando dados. Vamos falar do Google. Vamos lá. Só para lembrar. Manutenção é uma coisa que você faz para garantir que o sistema vai continuar funcionando, fazendo o que ele deveria fazer. Manutenção é um conjunto de procedimentos que garante que aquilo que deveria fazer continue fazendo como foi projetado para fazer. Se quebrar, conserta. Vem a corretiva, vem a preventiva. Antes de quebrar, conserta. E vem a preditiva. No sinal do ruído estranho, programa para consertar o que não está quebrado. Então, manutenção gera serviço. A ordem de serviço é o segundo item. Documento formal. Isso aqui é uma coisa procedimental. Por segurança do trabalho tem que existir. Então, lembra, segurança do trabalho, procedimento de trabalho, normas, equipamentos, ferramentas de trabalho. Isso aqui, a ordem de serviço tem um conjunto de informações. Você precisa pesquisar no próprio chat GPT quais seriam as informações que deveriam estar na ordem de serviço. E a pergunta mal feita, e o nosso assunto, gera respostas esquisitas. A culpa não é do LLM. E a culpa não é da testemunha. Se você não sabe perguntar, a testemunha fala o que ela quer, para não ser presa. Excelência. Então, você tem que saber perguntar. Elementos essenciais da OS, e aí tem os elementos de identificação de documento, regras de documento, regras de trabalho, de técnicas, regras de segurança, tem um monte de coisa na OS. Se você não está acostumado, não tem problema. Isso aqui não é um curso de OS. Mas com esse material que você está pegando essa semana, você pode estudar OS. E talvez você verifique que as OS que vocês vão receber para trabalhar, caso vocês não tenham o seu próprio kit, podem não atender ao que o conceito diz. Ou seja, o material que está recebendo para trabalhar e fazer a sua inquisição de resultados, já que você não fez o serviço, você coletou os serviços, pode não estar bem feito. Mereceria, então, fazer uma revisão nas ordens de serviços que virão no futuro. Então, já vai servir para você descobrir que esse LLM também te ensina. Que você pode aprender coisas que você não sabe
com o LLM, desde que você pergunte direito. O nosso assunto é perguntar direito. O final aqui, Mariano, você trabalha com ordem de serviço, né, Mariano? Para que eu vou gerir? Para que eu vou gerenciar OS? Eu já faço o serviço e boto a folhinha do serviço lá nos caninhos, lá. Para que você tem que gerir, Mariano? Tira o mudo. Dá para escutar? Gerindo a ordem de serviço, a gente tem informação, né? Para poder aprimorar cada vez mais os próximos serviços. Tem que gerir porque envolve recursos humanos, recursos de materiais, então tem uma gestão também a acontecer, né? Humberto, você mexe com S? Não. Já mexeu alguma vez na vida? Há uns 15 anos atrás, sim. Lucindo, você mexe com OS ou só com projetos? Atualmente só com projetos, mas ano passado eu trabalhava com ordem de serviço. E gerei uma visão um pouco parecida com ordem de serviço, a programação semanal que eu trabalho ultimamente. Uhum. Então a programação semanal poderia ser tratada como uma ordem de serviço com uma medição de tempo de desempenho. Você tem uma missão e tem que reportar a missão, não é isso? Positivo. Então, gestão de projetos é gestão de processos. Tem vários processos. Enquanto a atividade existe, você está processando ela. Quando ela acaba, acabou. Então, o conceito que você pode vir a utilizar aqui de perguntas pode ser levado a projetos. Mas quando eu vou fazer gerenciamento de OS, Mariano, eu não aplico as técnicas de gestão de projetos. Eu aplico técnicas de gestão de processos. E a gestão de OS está ligado a PDCA, melhorar o ciclo repetitivo. Por que eu não posso reduzir a quantidade de horas? Por que eu não posso reduzir o custo? O tipo de serviço tem um custo padrão que eu quero reduzir? Quantos serviços iguais eu faço? Então, o número 2 aí o nosso trabalho tem que permitir que a gente tenha a condição de pensar estrategicamente em cima dos dados que os outros forneceram, para esse caso e para qualquer outro caso. Mas o nosso assunto aqui é como transformar os dados da ordem de serviço, que podem vir em papel, podem vir em Excel, podem vir em Doc, e diminuir o nosso trabalho de avaliação. Alguns conceitos para a gente discutir que estão no livro do Homem Desnudo. LLM só prevê texto, não pensa. Alguém já ouviu falar sobre isso? Libera o microfone todo mundo, menos o menino do banho junto, que é o Lucindo, se não tiver barulho, né? Para poder expressar suas opiniões. Lucindo, você tem entendimento que o ChatGPT, o DeepSeek, o Grok, o Perplexity e o Gemini só faz texto, não pensa? Ou você pensa que ele pensa? Não, eu sei que ele não pensa, eu sei que é um modelo de análise de texto, que ele vai fazer uma análise probabilística de vários textos e vai te dar uma resposta com base nisso. Ele não pensa, isso é um raciocínio. Concorda com isso, Humberto? Sim, de certa forma, sim. De certa forma, significa que há uma chance dele pensar. É que ele não cria coisas novas por enquanto, né? Ele consulta o banco de dados enorme dele e julga o que é melhor para ele responder naquele momento de acordo com essa base que ele tem. Mas se não tiver na base, não dá certo. Se ele pegou a base da humanidade, de todos os escritos já produzidos, Mariano, ele é igual a gente. Quer dizer, seria igual a gente. Melhor, né?
Porque ele consegue criar em cima de coisas como nós criamos. Ninguém cria algo do absolutamente nada. Não, a gente só inova, né? A gente aumenta, inventa, a gente inova. A gente inova quando faz algo inovador. O iPhone não era concebido, talvez na ficção científica, mas sem base nenhuma. Quando ele aparece, aí, cara, ninguém pensou nisso. Aí, Humberto, é criatividade. Mas já existia, né? Só foi descoberto, né? De fato, parece. Né? Não sei. Mas vamos lá. O importante é que a gente vai trabalhar pensando sempre assim. Qualquer um que diga que ele pensa, que ele raciocina, que é uma super inteligência que vai dominar o mundo, eu digo que estamos longe ainda disso, por enquanto. Ele só entende o que está no prompt. Para. Um LLM não é o chat GPT. O chat GPT ele tem um LLM. O Perplex tem um LLM. LLM é um modelo de linguagem. Só entende o que está no prompt. Mas apareceram técnicas, apareceram recursos que nós vamos ver ao longo disso, que vai além do prompt. Então, ele só entende o que está no prompt, a menos que você dê a ele outros recursos. Então, ele não é mais um LLM. LLM é só aquela porcaria de texto. Se você dá outros recursos, ele muda de nome. Ele passa a ser LLM Plus, LLM e asterisco. Aí vamos dar um nome para ele, assistente. Pronto, aí já não é mais um LLM. É um assistente. Aí dá mais recurso, ele vira um agente. Aí você dá mais recurso, ele vira o Skynet. Pronto, domina o mundo. Prompt claro, resposta melhor. Recentemente teve uma brincadeira aí que fizeram e perguntaram diga o que é bananeira. Olha só. Diga o que é bananeira. Em português. E os diversos LLMs responderam. A melhor resposta foi do OpenAI. Porque ele cobriu várias possibilidades de até plantar bananeira com a mão no chão, ele considerou. Enquanto que os outros maravilhosos ficaram perfeitamente adeptos à planta da banana. Aí nós temos um outro elemento que vocês vão encontrar dentro do livro do Homem Desnudo, que é a temperatura e top P. Temperatura é quanto mais próximo de 1, mais preciso a letra da lei. Quanto mais longe de 1, mais viajado na maionese a coisa fica. Então, se você pede para ele definir o que é bananeira e dá a temperatura 1, ele vai entrar exatamente no dicionário da palavra bananeira. Mas se você der temperatura 5, 6, 7, 8, e aí você não ajusta isso no seu LLM. Você não ajusta isso. Ele vai dizer que bananeira é quando as crianças brincavam no jardim à sombra da grande mangueira e elas plantavam bananeira para ver quem ficava mais tempinho naquela posição. Então, veja, a criatividade existe. Preciso eu de criatividade no prompt? Eu, quando vou fazer uma pergunta, eu preciso que ele viaje na maionese? Para isso, você tem jeitinhos de perguntar. Então, o LLM, que é aquele negócio que só vê texto e não pensa, ele hoje já está incorporando no prompt. Aí você não está perguntando no prompt. Todo mundo sabe o que é prompt, né? Você não está perguntando no prompt. Você está mais do que conversando no prompt. Você está dando ideias, está dando informações. O prompt não é mais um pergunta-resposta. O prompt já é um meio de entrada para a sua resposta. Repetindo, tem que saber perguntar para ter a resposta boa. Então você faz a seguinte pergunta: o que é uma bananeira? Não.
sendo preciso, vírgula, focado no dicionário ou nos dicionários existentes, vírgula, ao pé da letra, vírgula, na expressão do português Brasil, vírgula, em particular no estado da Bahia, vírgula. Olha quanta coisa você botou no prompt. Isso é temperatura também. Digo que é uma bananeira. Olha, com essas dicas, ele vai procurar bananeiras do tipo de banana que nasce na Bahia. Mas se você muda o prompt e diz, considerando as brincadeiras de criança que se fazia até o século XIX, o que é uma bananeira? Então, a temperatura pode ser colocada da seguinte maneira: seja criativo e conte uma história da bananeira. Ou seja preciso e defina, olha isso, seja preciso, seja criativo. Não é mais uma questão de pergunta, o prompt claro não é mais apenas uma pergunta. Dentro dos exercícios, você vai ter orientação de ser evasivo, ser preciso, ser aberto, ser, como é que fala? Não focado. E a formatação importa muito, que eu botei aí, porque está dentro dos nossos temas. Formatação é você pedir que ele dê a resposta do seguinte jeito, em texto, em tópicos, em parágrafos curtos, em frases curtas, em 100 palavras. Então, veja, o prompt claro, resposta melhor. Melhor para quem? Então, já estamos aí bastante abstratos, né? Prompt claro é um prompt bem construído. Resposta melhor para tu. Então, o prompt claro não é apenas o que é uma bananeira. É aquele prólogo. Considerando o dicionário e os livros de botânica, olha só que ponto cheguei, vírgula. Defina a bananeira, ou o que é uma bananeira, na essência de sua definição e sua composição, com foco na botânica. Olha só, não fiz a pergunta ainda direito, vírgula. Sendo que a resposta formatada ao final seja num texto de, no máximo, 200 palavras. Então, a gente está construindo o prompt e nos exercícios vocês vão ver que ele vai pedindo, vai piorando, vai dando uma dica para você fazer. E no trabalho você vai ter um formulário para você colar. Você vai colar a sua pergunta e vai colar a resposta que ele deu. Depois passa para o outro. Aí você bota lá 1.1, sei lá, 1.1. Aí você bota a pergunta e bota a resposta. E bota os seus comentários. São 3 coisas. A pergunta, a resposta e seus comentários. E a partir daí você vai dizer, eu fiz a pergunta como o exercício mandou, pergunta burra, mas mandou fazer. E a resposta foi essa. E não serviu para nada para mim. É o comentário. Aí no exercício seguinte, faz de conta, ele pediu para eu refinar a pergunta, sendo mais objetivo, e aí eu vi que a resposta é melhor. Então a primeira semana pode ser uma semana meio boba, porque você vai repetir o que você já passou por isso e só vai reportar. Só que durante o capítulo 1 e 2 vão aparecer expressões. Capítulo 3, 4, né? Vão aparecer expressões que significa o nome dessa técnica é... Bom, quando eu desenvolvi esse aplicativo, quando eu desenvolvi a interação com o LLM, eu descobri que eu tinha que perguntar assim. Isso significa perguntar com precisão e foco. Vou dar um nome para isso. O nome da técnica é foco-precisão. Pronto. Eu estou falando o que é para fazer, mas eu dei o nome de uma técnica. Se você colecionar essas técnicas, você acaba
praticando isso com um nome bonito para usar numa reunião. Mas, por enquanto, elas vão ser mais ilustrativas do que efetivas. Mas nós vamos ver isso no encontro 3. No encontro 2, a gente vai ver isso. No 3, piora, que dá um grande salto. Esses saltos, esses ganhos, Humberto, acontecem que as pessoas estão usando, estão reclamando, estão pedindo mais, e os desenvolvedores alimentam o sistema para dar mais. Então, tem muita coisa ainda para acontecer por conta da necessidade. E eu só invisto onde o pessoal mais pede, onde é mais útil. Então, transformar perguntas em comandos. Então, não é só perguntar, é também orientar, orientar o que a IA, quando eu falo IA, é o dispositivo de LLM. O que a IA tem que fazer? Transformar perguntas em comandos é dizer como ela tem que fazer. Então, se eu perguntar quais são os campos que uma OS precisa possuir para ser eficiente na sua função. Não. Melhor falar, entendendo que a função da OS é isso, me dê os campos que ela precisa ter para melhor expressar essa necessidade. Vírgula, me dê a resposta em lista classificada, separada por ponto e vírgula. Está vendo? É um comando, não é mais só uma pergunta. Então, durante os exercícios, vocês vão sair do pergunta, que é muito comum, né? E começar a tentar fazer perguntas dizendo que você quer alguma coisa. Ensinando, não, mas definindo, dando uma ordem para ela. Mariano, como você faz hoje o uso de IA? Você pergunta ou você aumenta a sua pergunta? Eu aumento. Conforme a resposta vai sendo muito fraca, né? Vai agregando, né? Queria uma lista. Faço mesmo, agora coloque uma lista. Diminua tantas palavras, enfim, né? Aí não faço de uma única vez, não. Lucindo, completando o que o Mariano já passou, diga se você já passou por isso ou teve mais coisa. Não, eu passei por isso várias vezes. E se brincar, teve mais coisas, sim. Eu já às vezes faz a pergunta muito aberta, depois você tem que ou editar o prompt para poder deixar a pergunta mais fechada, definir, por exemplo, tópicos para bem a resposta, para poder tentar facilitar um pouco mais, pegar referências também, coisas nesse sentido, para tentar chegar um pouco mais fechado. Humberto, você viu o que o Mariano falou, viu o que o Lucindo falou, você já passou por isso? Já, e já tive respostas que ela alucinou, né? Às vezes eu fiz uma pergunta e ela fala, veja na NBR 15.000 que fala disso, aí você procura aquela NBR, não existe. Aí você volta lá e vai conversando com ela, olha, me cite a fonte correta, porque não existe isso. Então você pediu revisão. Quinta coisa que nós estamos falando aqui. Talvez nos exercícios também tenha essa pergunta. Agora, veja, você fez cursinho de prompt para poder usar a IA? Não, foi na intuição, né? No uso mesmo. Então, foi na intuição. Então, não precisa de cursinho para fazer pergunta para a IA. Aí eu diria para você o seguinte, nada na vida precisa de cursinho. Olha a segunda frase. Achar que prompt é só fazer perguntas melhores é coisa de amador. Nós estamos fazendo perguntas melhores, porque nós estamos aprendendo a fazer perguntas sem cursinho. Não estou falando que tem que fazer cursinho, mas eu estou querendo fazer uma analogia que tudo que você aprende
com técnicas te leva ao profissionalismo. E tudo que você aprende por hobby te leva ao amadorismo. Eu adoro fazer escultura em madeira em casa. Isso é amadorismo, no sentido de artesanato, arte. Mas se eu fosse para a Escola de Belas Artes em Viena, de arte em madeira macia, eu teria várias técnicas de esculpir madeira. Eu faria a mesma coisa, muito mais rápido, com ferramentas muito mais adequadas do que a minha faquinha de cozinha. Então, nós não temos que fazer cursinho de prompt para poder fazer o uso da IA. Só que aí diminui um pouco a nossa velocidade de produção. Então, o objetivo do nosso trabalho é procurar as técnicas de nome bonito, explorando os limites das ferramentas, para que a gente produza perguntas e comandos com mais eficiência. Por exemplo, eu conheço várias técnicas, mas eu insisto em fazer pergunta burra e depois ficar consertando. Eu podia muito bem fazer a pergunta assim: considerando todos os elementos do processo em anexo, em particular do arquivo X, vírgula, entendendo que a parte da autora inicial se repete na réplica, verifique se a réplica acrescenta alguma coisa na inicial e compare com... Olha, eu não fiz a pergunta ainda, mas eu não faço isso. Então, eu fico muito mais de bate-papo, e tem outro, esse bate-papo tem outro nome, tá? Não é prompting, mas é outro nome, é uma outra técnica, onde você vai conversando e ela vai entendendo aonde você quer chegar. Porque ela tem o conhecimento do planeta. Mas, se eu fizer uma pergunta geral, ela pega o planeta. Mas se você dá um pedaço interessante, ela trabalha aquele pedaço. E aí você vai levando ela a procurar o lugar certo. Então, não é só fazer perguntas melhores. Nós temos que entender que existem outras técnicas que a gente vai usar para ter o resultado que a gente quer mais rápido. E como o Humberto falou, a alucinação. Quando começou isso, em 2022, comecei em 2023, as NBRs, Humberto, que apareciam, nem o comitê da BNT sabiam que existe. Porque ela alucinava. Por quê? Porque ela estava nascendo ainda, né? Com o passar do tempo, bibliotecas de normas, ela entendeu que tem biblioteca de normas. Bibliotecas de doutorados, bibliotecas de problemas sociais, aí ela ficou mais esperta. Alucina, não. Ela tem aonde pesquisar. Ela descobre para onde você está indo sem você especificamente dizer. Então, a terceira frase, uma Babel. Por quê? Porque depois que confundiram as línguas dos homens, alguém confundiu as línguas e tipos de arquivo de computador. Então você tem TXT, tem DOC, tem Excel, tem PPT, tem PP, tem BIM, tem tudo que é arquivo. E é legal que ela, dentro dos limites, ela consegue ler os arquivos e transformar numa língua única, que é uma matriz vetorial de pesos e etc. Então ela pega um TXT e lê um Excel e responde a você o que está no TXT ou no Excel e compõe os dois, sem você ter que converter Excel para TXT. Não tem que fazer isso. Então, uma das coisas importantes é que ela consegue pegar várias origens, várias línguas e trazer para uma língua única dela, que é uma matriz vetorial, e que ela consegue transformar em linguagem natural em português, inglês ou qualquer língua. Então, todo mundo pode participar de um trabalho, mesmo que sejam de
línguas, idiomas diferentes no mesmo prompt. Você pode perguntar em 2 línguas e ele responde que ele lê um pedaço numa língua, lê no outro, entende todo o conjunto. Então, o recurso vai além de perguntas. Ele é obediente a comandos, entende múltiplas fontes, e se você tiver um policiamento e um procedimento, você consegue resultados muito bons. Aí, com o passar do tempo, nós tivemos 2 tipos de prompts. Prompt de sistema e prompt de usuário. Vamos lá. O prompt de sistema é falar com ele. Então, não é uma pergunta, é um comando. Olha como não é pergunta, é comando. Eu estou informando ao sistema que eu não gosto disso, não gosto daquilo, que a saída tem que ser assim, que a fonte consultada tem que ser do tipo... Eu não estou perguntando. É um prompt de orientação, comando para IA. Lucinda acompanhou isso? Sim. E o prompt do usuário é o que você está querendo, é você expressando a sua necessidade. Aí vem a segunda frase. Ele só entende o que está no prompt. Hoje, a OpenAI, os outros estão seguindo o mesmo caminho, ele está entendendo como você é. E está guardando o seu jeitinho, porque você tem uma conta. Então, Humberto, o prompt sistema é: não me dê respostas longas. De novo, não me dê respostas longas. Responda a seguinte pergunta. Ele diz: não precisa mais repetir me não me dê respostas longas, porque, nesse caso, Mariano, ele está aprendendo o seu jeitinho. Então, dentro desses LLMs, que não mais só LLMs, eles são outra coisa agora. Eles estão virando outra coisa. Mas nós estamos trabalhando sobre LLM prompt. O prompt não manda mais perguntas só. Ele está mandando sistema, ele está mandando comandos, orientações, instruções, para que ele se comporte na forma de funcionar e na forma de responder. E tem o prompt do usuário, que é o que você quer fazer, o que você quer perguntar, o que você quer saber. Então, o prompt não é só pergunta. E a LLM não recebe só mais perguntas, está recebendo perguntas e comandos. Só entende o que está no prompt. Isso não mudou, tá? Por enquanto, ela só entende o que está no prompt. E o prompt, até a nossa unidade 2, é texto. Texto, pergunta, lista, tudo que você bota no prompt. Já teve algum problema de perguntar alguma coisa, Lucindo, e não caber no prompt? De não caber no prompt ou não caber na resposta? Escrevendo e diz: não tem mais, não dá mais. Não, nunca cheguei a passar por isso, não. Mariana e Humberto, alguma vez já passou por isso? Eu passei colocando texto, né? Coloquei texto no textão lá para analisar e ele travou, né? Falou, não, só posso analisar até 1000 palavras, 200 palavras, uma coisa assim. Humberto já passou por isso? Já, eu acho que a limitação era 40.000 caracteres, alguma coisa assim, e deu problema. Vendo? Você tem uma dica. A dica é abaixar a cabeça quando entra na porta. Não, não é dica. É uma limitação do sistema e você precisa entender a limitação para trabalhar direito. Não é com dica. Então, só entende o que está no prompt. Prompt do sistema, prompt do usuário. Não é pergunta, é comando.
O LLM, que era só uma linguagem onde você configurava uma probabilidade estatística de resposta, ele não é mais só um LLM. Ele está se comportando de maneira mais inteligente. Inteligente. Vamos lá. Só entende o que está no prompt. E eu coloquei um texto enorme, porque eu quero que ele analise aquele texto enorme. Lucindo, não cabe todo o texto. Por que não cabe todo o texto? Porque existe um processamento de dados. Ainda é um processamento de dados. Quando você faz uma pergunta, aquela palavra é dividida em fragmentos que entram na tal matriz probabilística para gerar uma resposta. Sem entrar em detalhes disso, cada palavra que você põe aumenta o número de dimensões da matriz. A matemática envolvida nisso e a computação envolvida nisso é para lá de abstrata, não, é para lá de cogumelo. É para lá de cogumelo. Então fica difícil você tentar explicar isso de maneira rápida, mas cada vez que você bota uma palavra naquela pergunta, mais trabalho ele tem. E eu não posso deixar você botar um textão. Se você botar um textão, vai ficar uma coisa absurda de processamento, só para o Mariano. E o mundo não pode fazer nada porque o Mariano está ocupando tudo. Então, chama-se janela de contexto. Já ouviu falar nisso, Luciano? Janela de contexto? Sim. Então, você aproveite para usar numa reunião. Que a sua janela de contexto se estendeu. Com o passar do tempo, os fabricantes, desenvolvedores, estão aumentando a janela de contexto. Só que não dá para aumentar infinitamente. Então, no encontro 2, nós vamos falar de um jeitinho pronto de trabalhar a janela de contextos maiores, e o Mariano pode botar o textão dele, que não vai ser tratado no prompt. Vai ter um auxiliar tratando isso fora o prompt. E claro, que consome muito recurso, mas não trava o mundo. Mariano, ou Humberto, você usa o ChatGPT ou usa outro? Eu uso um outro que diz que acessava ele. Então você usa ele. Mas aí ele não me dá os recursos que o Plus original do ChatGPT dá. Luciano, você usa qual? Eu uso o GPT. Já usou os outros? Já fiz o teste no Gemini, no Manus, só. Não cheguei a experimentar o Grok, os outros não conheço, mas nunca fiz o teste, não. Mariano, você... Eu já usei o Copilot também um pouquinho, e o Manus, que ele citou aí. Mas o dia a dia de trabalho mesmo, qual é que vocês estão usando? Então, eu comecei GPT. usando o DeepSeek e agora estou usando o GPT. E Humberto, fala. Mesmo. É esse piratão aí do ChatGPT. Não é piratão, rapaz. Ele está liberando. Ah, você fala o piratão por causa do seu aplicativo? Luciano, qual que você usa mesmo? Eu uso o ChatGPT mesmo. Então, olha só. Eu comecei com o ChatGPT desde que ele foi lançado ao público em novembro de 2022. Não sei por que eu não tinha que fazer, aí peguei esse negócio. E depois apareceram outros. E a cada vez que aparecia, eu ficava preocupado, eu não vou olhar isso. Porque se eu olhar isso, eu vou querer ver isso. Então, eu não quero olhar isso. E aí, eu
decidi uma coisa. Eu uso o ChatGPT por um motivo. Mas eu tenho uma aba no Chrome, um grupo, que abre todas as IAs que funcionam. Então, quando eu abro a aba, vem todas as IAs. Então, falando de prompt, estamos na primeira semana, você vai ter tempo, cria no Google Chrome uma aba onde tem ChatGPT, grátis, Gemini, grátis, Grok, grátis, Perplexity, grátis, o Claude, grátis, o Manus, grátis, porque agora o Manus é grátis. Ele tem um chat grátis. Ele teve que pedir arrego, senão não ia emplacar. E o Quen, que eu não sei como é que fala, grátis. Então eu abro essa janela e todas as IAs ficam para prompt. Para prompt. Então, quando você estiver fazendo suas atividades, cria-se essa aba no Chrome do grupo e faz a mesma pergunta que você vai fazer para o seu exercício, faz a mesma para as 3 e dá uma olhada. O Grok é mais sincero, menos ético e mais liberal. O Quen e o DeepSeek, eles não precisam se reverenciar à política ocidental. Então fazem coisas que o ChatGPT e o Grok não fazem. Falam coisas que eles não falam. E não falam mal da China. Então, se você olhar as respostas, não há uma resposta certa, mas você vai ter insights. Então, Humberto, ao perguntar para todo mundo, eu uso o ChatGPT porque ele é a base, a matriz, a origem, ele que carrega todo mundo na cópia da cópia. Então, por que eu vou ver o fulaninho se ele vai acabar copiando o que o outro fez? Quem está inovando ou liberando inovação é a OpenAI. Por quê? Porque ela tem bilhões, ela começou primeiro, ela tem um monte de coisa pronta que não conta. Então, mas eu uso os outros porque o que o ChatGPT fala, eu boto para todo mundo criticar. E é muito difícil encontrar um erro. Porque quando aparece um erro formal, eu pergunto para o ChatGPT, isso aqui não está legal não, confere. E ele muda a palavra sempre para quase sempre. Viu? Ele mudou. Onde ele pensa sempre, ele passa a dizer quase sempre. Ele melhorou. Aqueles outros não invalidaram o que ele disse, mas deram menos. Aí ele, tá bom, não é sempre. É quase sempre. Muitas vezes, na grande maioria, o que é mais verdade, Humberto, do que sempre. Não é razoável isso? E é tudo de graça. Então, vocês estão usando para fazer perguntas e alguém botou um textão junto. Você botou um textão, por que você não mandou um arquivo junto, Mariano? Na época não sabia que podia anexar arquivo. Então vem aí a dica! Vem a dica! Você pode botar o arquivo junto. Não é dica. É recurso do aplicativo. E é uma técnica chamada RAG. Realignment Augmented Generation. Geração aumentada por realimentação. Então, o arquivo que você está dando, talvez ele não tenha. Talvez ele tenha, mas está naquela matriz vetorial do eu esqueci. Não, agora eu quero isso. Então, quando você, no nosso caso ainda, é só na semana que vem, mas quando você manda o arquivo, ele fica com foco no arquivo.
Ele, claro, pensa em outras coisas, mas ele tem foco no arquivo. Não é um textão, é um prompt que manda ler o arquivo. Então, Humberto, ele processa o arquivo num cantinho, transforma numa linguagem única. A pergunta do planeta, ele vê o planeta e busca sentido no arquivo do Mariano. Lucindo, você costuma mandar arquivos do seu prompt? Lucindo? Está vendo, Humberto, como é que a câmera é importante? Humberto, fala aí, você costuma mandar arquivos para seu prompt? Então, esse prompt que eu uso, ele aceita um arquivo só por vez. Aí eu costumo enviar sim, mas tem essa limitação. Então, se eu quiser comparar vários arquivos, assim, não dá para mandar tudo junto e já falar, né? Então, quer dizer... A câmera é importante, sim. Eu estou aqui, tá, Márcio? Eu uso a importação de arquivos, sim, só que tem limitação, né? Se eu não me engano, o pago, ele tem uma quantidade de arquivos a mais que você pode colocar, o gratuito está limitado. Então, já passei aperto também por questão dessas limitações. Então, mas você está usando, como é que diz? Você está enviando arquivos no prompt, é isso? Isso. Geralmente eu referencio o arquivo ou o que eu quero dentro do arquivo no prompt. Uhum. Mas você fez curso para fazer essas coisas de enviar arquivo? Não. Não, porque você acaba aprendendo essas coisas ou por orientação, ou por informação, ou porque alguém disse, não é isso? Uhum. E onde é que você ouviu falar disso? YouTube. Tá vendo como é que o YouTube é um veículo de formação? Se você perguntar para o ChatGPT, né, ele vai responder o que pode, o que não pode, o que é pago, o que não é pago. E se você pedir, pode dizer quais os vídeos do YouTube que te ensinam, ele também te ajuda nisso aí. Então, vamos lá, o nome da técnica é RAG. O nome da técnica é RAG. Por quê? Porque o pessoal descobriu que mandar só no prompt o textão que o nosso amigo Mariano fez, não dá muito certo. Não é uma coisa que vai funcionar. Então, a geração aumentada por recuperação. Aquela informação já existe no treinamento dele, mas não é o texto do Mariano. Pode até ser o texto do Mariano, mas, cara, é numa miríade de coisas que tem na internet para focar o que o Mariano queria. Não é. Então, o pessoal aplicou arquivos anexados ao prompt. Eu tenho que dar um nome para isso, um nome bonito, senão o Mariano não pode usar na reunião. Então, o Mariano, eu estou usando o RAG. Mesmo, sim, porque me permite focar no assunto. E aí o Humberto falou que ele manda um arquivo. Quantos arquivos você pode mandar no chat, no Gemini? Quantos arquivos você pode mandar no Perplexity? Cada um tem um limite. Grátis. Aí você paga, e você pode mandar mais. Então, só para você ter uma ideia, quando começou, você podia mandar 3 arquivos no ChatGPT. Isso é uma coisa boa, porque eu não podia mandar nada, né? E as pessoas começaram a dar uma volta. Eu mando 3 arquivos, pergunto, respondo, copio resposta, mando outros 3 arquivos, copio, respondo, guardo resposta, junto respostas, pergunto para as respostas e eu tenho um entendimento. Isso é um workaround, chamado em português de gambiarra. Agora você pode subir 10 arquivos no prompt do ChatGPT quando ele é pago. Para que eu preciso disso? Não sei.
Eu vou mandar... Marcos, só uma dúvida. A gente tem limitação do tamanho do arquivo? Exemplo, quantidade de palavras, coisas desse sentido? São 10 arquivos, mas qual que é o tamanho máximo que pode ser enviado? Você não tem uma resposta exata. Hoje você tem uma resposta exata. Mas você não tem uma resposta exata amanhã de manhã, porque as coisas melhoram, são liberadas. Então, vamos lá. Falei que eram 3 arquivos. Aí você mandava um arquivo de 2.000 páginas, não aceitava. Porque número de páginas. Não, mas ele tem pouquinho byte. Então é por causa do byte. Não, é muitas palavras que são transformadas em tokens. Então, por causa da palavra. Então, Lucindo, não tem uma resposta exata, porque as coisas mudam. Haviam 3 arquivos. Você hoje manda 10. É claro que eles têm um limite. Eu não sei de cabeça. Eles têm um limite. Todos juntos não podem passar T, ou cada um não pode ter mais T, ou não. Tem um monte de coisinha. Mas essas coisinhas, Lucindo, elas estão sendo melhoradas todos os dias. Estão aumentando todos os dias. E se você olhar aí, está vendo a terceira linha que diz MyGPT. É um assistente ou um agente? O MyGPT é uma coisa paralela que nós vamos falar, porque vocês têm um exercício para fazer. Mas tem uma coisa paralela. A dica do curso, a dica. Ele é um dispositivo particular que aumenta a capacidade do seu prompt. Então eu vou mostrar para vocês, né? Dentro do tempo que nos resta, o seguinte. Eu vou abrir aqui o... Aqui. Estamos aqui abertos com o ChatGPT. Eu vou duplicar para poder mostrar para vocês. Eu adoro quando os YouTubers fazem vídeos em cima de versões gratuitas. Eles ganham dinheiro com o YouTube, mas não pagam a porcaria, não. Deixa eu fazer um chaveamento de tela para vocês verem outra tela. Um momentinho. Aqui. Compartilhando essa tela. Vocês estão vendo a tela? Ok. O ChatGPT é isso aqui, ó. Isso aqui. E aí ele foi crescendo. O LLM ele foi crescendo em recursos. Não é só uma pergunta, não é só um comando orientativo, o prompt do sistema, mas o prompt do Marcos. Ele começou a ter coisinha. Tem um botão aqui, tem um botão aqui, tem um botão aqui, tem um botão aqui, tem um monte de botão. Tem botão aqui, tem botão aqui. Então, quando eu falei do MyGPT, é essa parte do lado esquerdo aqui. Aqui. Eu vou abrir esse aqui. Acho que é esse aqui, né? Esse. Isso aqui é um espaço onde eu desenvolvo o meu agente. Não, o meu assistente não é apenas um LLM. Em vez de toda hora explicar como é que eu quero, em vez de toda hora mandar os arquivos que eu quero de pesquisa, eu crio um meu GPT. E aqui no meu GPT, eu tenho esse ambiente. Eu crio e eu configuro. Eu crio e eu converso com ele, como é que eu quero que ele faça. Assim, um diálogo amistoso para que ele entenda o que eu quero. Prompt do sistema. Depois, vem as coisas arrumadinhas aqui. Vamos lá. O nome, para que a descrição, instruções, olha só.
Eu quero que ele faça isso. Eu quero que ele responda assim, 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 assim. Eu quero que ele não xingue. Pronto. São prompts do sistema, instruções. E aí, aqui, Lucinda, eu boto os arquivos. Quantos arquivos eu posso botar aqui? Toda vez que eu pergunto, o Mariano manda um arquivo. Aí eu pergunto de novo, o Mariano manda um arquivo. Aí pergunta de novo. Não precisa. Já bota todos os arquivos que você quer usar, como disse o Humberto, a norma, né? E bota aqui as normas. Aqui tem quantos? Tem 6 livros, 6 materiais do Spider. PDF, Doc, aqui. Então, eu não vou fazer perguntas tendo que anexar os arquivos. Na pergunta, Lucindo, só posso mandar 10. Mas aqui eu posso botar 30. Antes, só podia botar 20. Hoje, eu posso botar 30. Entendeu isso, Lucindo? Sim, eu já utilizei já dessa técnica já. Então, isso é um prompt. Voltamos ao prompt. Isso é um prompt aqui, é um prompt. Só que ao invés de eu ficar mandando prompt, é pergunta. Eu não estou mais com LLM. Eu estou com uma visão na tela do ecossistema que me permite um monte de coisa em cima de um LLM. LLM é um conjunto de linguagem para você perguntar e ele te responder. Só que eu estou dando aqui um monte de recurso para dar mais inteligência, não, mais recurso para o LLM. Mariana, aqui tem 5, tem as regras, e aí eu posso dizer outras coisas que eu não vou comentar agora. Bom, nesse caso, nós estamos com um MyGPT. É como se eu não tivesse que começar do zero toda hora que eu vou conversar. Eu escrevo assim, ó, arroba. Qual deles? Esse. Qual deles? Quando eu chamar arroba, eu não estou subindo um arquivo. Eu não estou subindo uma instrução, um prompt de sistema. Eu estou dizendo o seguinte, está tudo lá. Não adiantou para mim na pergunta? Então, aquela preocupação de dizer como, que estilo, que saída, que arquivos, que foco, eu boto o arroba. No nosso caso aqui, se eu estivesse novo chat, do zero, zerinho, novo chat. O que é o Spider? Aí é uma pergunta, não. Supondo que você é um cara que entende, você deve procurar na internet, você tem que escrever em texto o que é o Spider e dê tudo em um texto bonito. O que ele vai fazer? Ele vai entrar num banco de dados planetário para lembrar o que ele sabe do Spider. Se eu fizer assim, ó, arroba Spider, porque o mundo já sabe que arroba Spider está disponível na minha biblioteca, se você guardar, né? Aqui. Pronto. Agora o que eu perguntar, já tem uma fonte selecionada. Aí eu vou perguntar do project. O que é o project? Ele está lendo documentos que eu teria subido no prompt, como o Mariano fez. Aqui, então, aqui, sei lá o que está aqui. Então, voltando para o nosso assunto. Voltando para o nosso assunto, eu estou tentando achar aqui. Pronto, voltamos. O prompt
de sistema, o prompt do usuário, só entendo o que está no prompt. Olha só quanta coisa do prompt. Primeira semana, primeiro encontro, vamos trabalhar o capítulo 1 e 2, vai ser revoltante, você não pode usar as coisas que você sabe. Você tem que fazer aquela coisa chata que está lá. E aí você tem que MyGPT, assistente ou agente. Dá para você ler isso aí, Luciano? Qual das linhas? A última? O que está escrito aqui em cima, branco. Assistente agente executa tarefas sob comando, responde perguntas e automaticamente rotinas simples. Agente de IA atua de forma autônoma, toma decisões, aprende com contexto e executa ações proativas. Então, todo mundo fala em agente, assistente. 2025 é o ano do agente. O que o pessoal faz de marketing em cima disso não está normal. Então, Humberto, o prompt é um assistente ou um respondedor? O prompt da pergunta. O prompt é um assistente ou é um agente? É um assistente. O prompt é um assistente. Mas o primeiro prompt que apareceu na humanidade era um assistente? Qual foi o primeiro que apareceu na humanidade? O ChatGPT, onde você perguntava assim, Então foi conte a assistente, história sim. do Chapeuzinho Vermelho. Ele contava a história do Chapeuzinho Vermelho. É um assistente, então. É um assistente. Mas é um assistente fraquinho, não é? É. Se eu der a ele condição de ler arquivos que eu envio, ele fica um assistente mais poderoso, né? Sim, mas ele ainda não toma decisões, né? E se eu pedir, vamos lá, leia os arquivos a seguir, responda a seguinte pergunta: é muito grande ou muito pequeno? Isso é um assistente? Aí já complicou, porque aí já tá com cara de que ele tá se posicionando, né? Não sei, Mariano, qual é a sua impressão face às definições? Uai, para mim é um assistente. Um assistente. Lucindo, o que você acha? Eu entendo como assistente, porque ele não tem como ele estar tomando decisões, ele só está quantificando. Tá bom, vou continuar. Leia os arquivos a seguir, faça um resumo em 200 palavras e, depois disso, faça um teste em múltipla escolha de sim ou não, com 10 itens e apresente o gabarito ao final. Isso é um assistente ou é um agente? Já é um agente. Quem falou? Lucindo? Sim. Mariano, sua opinião. Para mim é um super assistente. Humberto, na sua opinião. Me parece que já tá tomando a forma de agente. Porque aí ele já está começando a pegar coisas complexas, tomando ação, tomando decisões em cima dessas questões, né? Então, Que decisão ele tomou? Diz para mim, Luciano. mas, por exemplo, você fala em criar um resumo que é 10 tópicos, por exemplo. Isso. Ele vai estar pegando, fazendo resumo e tirando de dentro desse resumo 10 tópicos. Você está especificando quais são os tópicos. Então, seja uma ação de agente, é o meu entendimento. Já que eu não disse qual era o tópico, ou a você não especificou. do tópico, ele não é que ele tomou uma decisão, ele fez o que ele pôde. Eu queria chamar a atenção que o agente, ele atua de forma autônoma. Vamos lá. Você mandou os arquivos, pediu o resumo, ele fez o resumo em 200 palavras, sem foco, porque você não deu foco, e ele faz as questões de múltipla escolha sem foco, nem critério que você pediu, e ele dá o gabarito. Mas ele não sugeriu nada. Assim, espontaneamente. Lucindo, você quer que eu faça isso em PDF ou você quer que eu transforme isso no arquivo doc?
Ele não foi espontâneo em nada. Ele apenas fez o que você mandou. Então, nessa linha de raciocínio, ô Humberto, eu estou falando que é um assistente. Você acha um assistente bom ou ruim? Parece ser bom. Quanto tempo você levaria para ler uma droga de um arquivo do Mariano, resumir em 200 palavras, fazer um teste de múltipla escolha com foco em crianças até de 13 anos, com o gabarito? Quanto você levaria para fazer isso? É bastante, né? E ele fez em 12 segundos. Então, ele é um assistente, não é? Agora, se ele tivesse assim, quer que eu mande isso para a lista dos seus alunos, cujos e-mails são, pedindo para que eles retornem isso em 12 horas, que é o tempo possível de resolver, isso seria algo autônomo dele? Você não pediu isso, não, pediu. Não, mas será que não é que várias pessoas já pedem isso e já fica treinado que essa é uma boa ação a tomar e faz também? É como se fosse um assistente ainda. É verdade. Ele por experiência, mas veja, ele deu uma sugestão que você não pediu. Eu sei que é robotizar, mas é uma sugestão que não pediu. Então, isso é um agente ou é um assistente? Um agente. Mariano, acho que eu estou colocando aqui, não é que é a verdade, eu acho que ainda é um assistente probabilístico para dar palpite para Mariano. Vamos dar uma sugestão, dá uma sugestão qualquer. Dá uma sugestão qualquer, porque vão dizer que eu sou um agente. Se der uma sugestão qualquer, vão dizer que eu sou um agente. Mas, de fato, eu não pensei. Mas não tem a ver com a proatividade, ser agente? Sim, tem a ver, mas não é proatividade côncia. É uma proatividade probabilística que o mundo sempre pede ou pergunta se é para mandar por e-mail. Se você tivesse, ao longo da conversa, deixado entender que você quer mandar para os alunos, que isso é importante para o desenvolvimento deles, que isso é para ontem, e que faz... Aí, eu diria que ele, analisando tudo isso, foi proativo em sugerir a você, adiantando as suas expectativas. Mas aí você diz, sim, eu quero, e ele diz, infelizmente não posso mandar e-mail porque eu não sou programado a entrar no seu e-mail. Então, para que perguntou? Entendeu o que eu estou dizendo, Mariano? O agente, ele faz acontecer, toma decisão, mas ele atua de forma autônoma. Ele aprendeu o contexto da sua história de exercícios sobre o assunto, mas ele não pode mandar e-mail se você quiser. Mas ele entendeu o objetivo. Entendeu? Então, ele está se virando num agente. Por isso que o ano 2025, todo mundo fala que é o ano do agente. Então, Lucindo, MyGPT é um assistente ou um agente pelo que você viu? MyGPT vai ser um assistente. Assistente poderoso. Agora, eu já, como é que diz? Eu já interrompi a transmissão. Eu vou voltar à transmissão para mostrar uma coisa para vocês. Como é que eu faço isso? Tinha que ser mais prático isso, hein? Vamos lá. Vou compartilhar de novo a tela do chat GPT, que eu acho que é essa aqui. Vê se vocês enxergam aí. Estão enxergando? Positivo. Eu vou voltar aqui para o meu negocinho aqui do Spider. Cheguei, estou aqui,
editando. E eu falei com vocês, né? Tem área de criar, área de configurar. Se eu descer, eu tenho aqui, o que é isso aqui? Ações, né? Vou criar uma nova ação. Aqui eu poderia conectar ele com o Gmail. Através de um aplicativo terceirizado. E aqui... Não, aqui não, desculpa. Ih, fechei tudo. Bom, e em outro lado eu colocaria as ligações por API com aplicativos de terceiros, um trabalho danado. Mas aí ele teria permissão de mandar e-mail. E aí eu pergunto, ele seria um agente ou um assistente? Não, a gente trabalharia mais como agente, né? Se eu falasse, ao terminar, mando um e-mail para todos os alunos. Isso é um assistente, né? A definição de assistentes aí. Se eu falasse assim, e ao terminar, se você achar conveniente, adequado, prepare o texto para o e-mail para cada aluno em particular, entendendo as condições de avaliação histórico dos alunos, para que eles executem isso em 12 horas. Eu coloquei um se. Se você avaliar, eu estou dando uma autonomia para ele, não estou? E aí ele seria um agente. Inclusive, verifica o meu e-mail de hora em hora para ver se algum aluno já mandou. E ele faria a tarefa de verificar de hora em hora. E se ele mandou, verifica se ele acertou. E se ele acertou, manda um e-mail dizendo que ele está bom. Seria um assistente ou um agente? Pela definição. Então, está muito restrito, né? Para mim, volta a ser assistente. Virou um assistente mais poderoso, não é, Humberto? Sim. Então, cara, o que é um agente? É um cara que atua de forma autônoma, toma decisões, aprende com o contexto e executa ações proativas. Fiz um agente. Olha meu e-mail. Todo dia. Se for spam, você manda uma resposta educada dizendo que ele vai tomar banho. Eu nem olho mais para isso. Não olho mais para isso. Então, todo dia ele olha o meu e-mail, analisa se é spam e manda o cara tomar banho. Com o chuveiro funcionando, é claro, né? Aí a pergunta é a seguinte, ele é um agente? Ele está de forma autônoma? Ele está tomando decisão? Ele está aprendendo com o contexto dos meus e-mails? Ele virou um agente? O Luciano acha que sim. O Mariano acha que é um super assistente. Roberto, se o cara fizer mais que isso e ele ainda é um assistente, tu vai perder o emprego. Imagina que você colocasse esse MaisGPT ou um agente olhando as OSs que estão entrando o tempo todo. E a cada vez que entra o dia de OSs, ele analisa o desempenho, a produtividade, os indicadores da semana. E analisa tendências de pioria ou de melhoria. Automaticamente ele manda e-mail para o responsável. Se você não melhorar, tu está na rua. E manda cópia para o RH. Isso aí é um assistente ou é um agente? A definição que está aí não fui eu que dei, não. Peguei copiada. Então, será que nós já estamos chegando... Assistente é aquele que trabalha para a gente manda, ele faz. Manda, ele faz. Humberto, o agente parece que é um cara que a gente manda e ele desenvolve. Ele desenvolve. Ele analisa se é grande ou pequeno, dado parâmetros. E olha, se você fizer um site de
reclamações ou um site de avisos, ele lê as mensagens e analisa se é horrível ou é bom. Se for horrível, eu mando uma desculpinha. Se for bom, eu faço uma lista e faço o que é o melhor do ano. Isso é um agente, porque ele toma decisões que eu não estou aconselhando ele. Então, toma até decisões erradas. Até decisões erradas. Então, fica aí para a gente depois pensar, e está no material, o MyGPT é um agente ou um assistente? Eu uso, Lucindo, ele como assistente ou uso como agente? Eu não ligo ele no meu Gmail. Por quê? Porque eu tenho que estudar Python e API. Eu não quero estudar Python e API. Significa o quê? Que eu estou esperando que a OpenAI faça isso sozinha. E ela já fez. Já 2 de junho ela fez uma coisa que todo mundo estava esperando, que aumentou o RAG. Vamos ver o número 2. Lê para a gente aí, Humberto. Chatbot é o quê? Ele responde conversando com o usuário, usando regras ou IA simples, sem buscar informações externas complexas. Então, eu vou perguntar para o Mariano. Já viu e trabalhou e já usou e foi sofrido por um chatbot? Já sofri, né? Um atendimento de um desses. Então, o Mariano falou que sofreu. Lucindo, você já usou um chatbot e ficou feliz? Tá mudo que eu mudei você porque estava com barulho externo. Não tenho lembrança, não. Humberto, você já usou um chatbot? Já ontem mesmo, tentando mudar o plano da TIM, aí você vai escrevendo, aí só tem umas opções limitadas, não tá o que você quer ali, aí você tenta voltar, tenta ir para frente, tenta explicar e fica num loop ali e não desenrolou, não. Eu não vou nem comentar porque seria uma coisa horrível, mas eu peço comida. Eu não falo com o robô. Eu mando áudio que o robô não entende porque a tecnologia não permite. Eu mando áudio, ele não entende, ele me passa para um ser humano. Aí eu falo com o ser humano. Então, eu não fico do Disque 1, Disque 2, não vou falar, sabe? Manda o RAG, vamos ao RAG. É o geração aumentada por recuperação, realimentação. Você manda arquivo para que as respostas sejam atualizadas, precisas, focadas no que o Mariano quer. Você usa isso, Mariano, mandando arquivo? Uso, agora uso. E você chama de RAG? Não, só iniciativo. Você tem que falar na próxima reunião que você tem utilizado muito o RAG. Lucindo, você tem usado isso? Já usei, já. Você fez cursinho disso? Mas quem te ensinou essas coisas, Lucindo? Sei não. Humberto, você já usa o RAG? Já usei o RAG. Nós vamos ver na unidade 3, eu acho, na terceira semana, que você podia mandar 10 arquivos. Depois você pode mandar 20. Aí você pode mandar 30. Agora está esperando mandar 50. Eu fiz um pacote pago chinês do ChatDoc que permite subir 300 arquivos. E aí você pergunta, ele lê os 300 arquivos. Mas é um LLM fraco. Mas é um LLM. Ele pesquisa. Mas não dá para conversar. Ele pesquisa e dá a resposta. Mas não dá para conversar. Aí eu descobri que é possível ligar o meu aplicativo chinês, ChatDoc, nativamente com o ChatGPT e pesquisar em 300 arquivos.
Pronto, agora o RAG, Humberto RAG, permite o ChatGPT ligar ao seu Dropbox, ao seu Google Drive, ao seu Open Drive. E com essa ligação, você não pesquisa em 10 arquivos, você não pesquisa em 50 arquivos, você pesquisa na pasta do Dropbox inteira. Aí, por exemplo, se eu tiver 1000 documentos lá, ele vai fazer a leitura de tudo? Eu não só exagerei, mas assim. Não. Eu não pesquisei. Nem quero pesquisar, porque eu estou muito feliz. Eu que peguei tudo e botei numa pasta do Dropbox. E pensei, será que eu consigo apontar para uma pasta ou é o Dropbox inteiro? Eu posso apontar para uma pasta. E eu botei um monte de arquivo lá. Diversos arquivos. E mandei ele procurar. Depois de 15 minutos, ele respondeu. Ele olhou áudio, texto, doc, olhou tudo. E eu pedi para olhar uma foto. E, inclusive, veja a foto, o número tal. O arquivo, né? E ele viu. E o meu Dropbox tem dezenas de milhares ou centenas de milhares de arquivos. Eu já pedi para ele pesquisar no Dropbox. Levou quase que meia hora. E ele me trouxe um resultado. Eu não sei se o resultado está certo, mas ele traz a fonte. Então, você pode ver o negócio na fonte. Então, esse RAG, Mariano, no Gemini, são X arquivos. No Grok, são Y arquivos. No Perplexity, é um arquivo. No Cloud, é um arquivo se não for pago. No ChatGPT, é o Dropbox. É o Google Drive. Então, o problema que eu tinha acabou. As empresas pagavam integradores para pegar o diretório dela e jogar no ChatGPT através de uma programação de API. Acabou. Os caras que desenvolviam soluções, né, não precisa mais deles. Entendeu? Entendeu, Humberto? Então, no terceiro encontro, a gente vai falar sobre RAG, chatbot, RAG, LLM. Mariano, o que é LLM? A linguagem natural, não é isso? Não, o LLM é um modelo de linguagem treinado. Ah, tá. Que você pergunta qualquer coisa e ele responde para você. Isso. Ele entende a linguagem. Só que começamos com LLM, unidade 1. Unidade 2 já deu uma turbinada. A pergunta não é mais pergunta, tem o prompt de sistema, e você pode mandar um texto, e você pode mandar sair. Então não é mais um LLM, como era o LLM. Agora é uma coisa maior. Aí não é mais LLM, é um IA. Porque tem um agregador, coisas agregando. Eu mostrei o ChatGPT e a gente consegue fazer o MyGPT porque você coloca o prompt de sistema, você bota os arquivos RAG, você bota a saída formatada que você quer, e aí quando você quiser saber do assunto, você manda a pergunta, sua pergunta. O que é isso? @MyGPT. Aí ele vai lá e vê tudo, a formatação de saída, a linguagem, estilo, tudo. Então você faz uma pergunta para o LLM. Você faz a pergunta para o LLM, só que ele não vai buscar no mundo, ele vai buscar no MyGPT, que é um ambiente que concentrou tudo que a gente falou. Pergunta, forma de pergunta, tom, prompt sistema, condições de saída. Sem você ter... Então, veja, nós estamos fazendo como perguntar. Como é que a gente usa o prompt, né? Como é que a gente constrói um prompt? Está muito fácil.
Uma pergunta, só que a gente está agora na unidade 1 e 2 da primeira semana, não vamos usar essa maravilha, vamos fazer pergunta, e depois tem que fazer pergunta de novo, e tem que melhorar a pergunta, passando pelo que você já deve ter passado, sem títulos bonitos. Vamos ver aqui. Esse aqui é maneiro, é mais técnica para você ver, e o tempo está acabando. Mais técnica. Como é que é a técnica? A técnica é a seguinte: é o zero shots ou muitos shots? Tem que ter um nome bonito. Acho que o Mariano escreveu isso. Eu pergunto, aí depois eu tenho que perguntar de novo. Tive que perguntar de novo, arrumando a pergunta. Isso aí, Mariano, chama-se zero shots and few shots. Isso é técnica. Tipo, perguntei mal. Pergunto de novo. Aí já não é um shot, é um shot. Aí a ideia disso aí é o seguinte: vou falar sobre bananeira. Quais os tipos de bananeiras que existem no mundo? Na Bahia, quais os tipos de bananeira que existem na Bahia? Dessas bananeiras, quais as que dão banana com maior facilidade? Eu tô convergindo. Eu podia fazer um prompt assim, Mariano. Dados diversos tipos de bananeira que existem no mundo, você vai listar e a partir dessa lista, comando, Humberto, comando. A partir dessa lista, você vai filtrar as que tem no Brasil a seguir, pesquisando canais específicos de botânica em sites do Google Scholar ou de grandes faculdades americanas, me diga quais as bananeiras da Bahia. Isso é comando. Após isso, você vai fazer uma lista das bananeiras e das que dão mais banana por produção, em quais épocas do ano, separada por hífen, um ponto e vírgula, na forma de bullet, no máximo em 100 palavras. Entra. Aí ele faz. Então não é uma pergunta, é uma série de comandos, e aí vem o terceiro item. O terceiro item é prompt híbrido. Você faz um pedido, já coloca um exemplo. Ou você já vai dando passo a passo para ela. Ou você faz a conversa progressiva do Mariano, ou você faz esse texto enorme que eu falei, rezando para não errar em nada, senão eu vou ter que fazer a pergunta de novo. Então, quando o Mariano fala que ele perguntava, depois acertava, chama-se zero shot ou few shots. Usa isso. Você fala, inclusive eu usava a técnica do few shots, mas eu não uso mais. Eu uso agora a reg direto. Mariano, entendeu? Então, a ideia dessa primeira semana é você refazer a droga que você fazia, só que você vai analisando o comportamento que você já analisou, né? Por sofrer. Só que você vai tentar analisar o que se melhorou, o quanto você melhorou, porque isso no futuro vai ser descrito no MindGPT. E você não vai precisar fazer isso tudo, porque você já vai ter o seu MindGPT que faz isso. O outro faz aquilo. Você imaginou se você manda ele fazer isso e com o resultado manda fazer aquilo? E depois manda fazer isso? Sem ter que escrever? Então, Humberto, analisa isso e me dá as quantidades máximas com os indicadores de desempenhos. Analisa a partir de relatórios e limites internacionais como está enquadrado aquilo que já foi visto. Para fazer tudo junto. E esse módulo aqui eu não vou usar esse aqui. Porque então eu consigo modularizar as coisas. E ainda assim, só entende o que está no prompt.
LLM não raciocina nem inventa, ela só entende o que está. LLM que eu digo é esse conjunto, né? Clareza, objetividade, resultado. Acho que não precisa falar sobre isso, né? Fale sobre as bananeiras. E talvez também sobre as bananas. E isso aí, cara, vai ficar tão preciso quanto uma multidão no Maracanã. Agora, resuma em até 5 itens como o cultivo das bananas impactou na Bahia e no mercado nacional. Aí é um negócio bastante definido. Então, esse item é só para você também exercitar, de modo a ser bem vago, depois você... É uma coisa meio chata, mas você vai fazer para você escrever alguma coisa sobre a técnica ou sobre a sua percepção de, óbvio, mudança de qualidade na resposta. Estrutura básica do prompt. Isso aqui é o que vende muito nos vídeos do YouTube. A anatomia de um prompt tem que ter esses itens. Se não tiver esses itens, não vai sair uma boa resposta. Vamos dar uma olhada aqui? Era pergunta, né? O prompt é uma pergunta, né? Vamos lá. Instrução ou comando. Contexto. Input ou conteúdo. Formato ou restrição. Tom ou estilo. Exemplo de saída e as regras. Cadê a pergunta? Você tem um prompt para fazer uma pergunta e ter uma resposta. Isso aqui foi retirado de material de alta qualidade. Então, lá, cadê a pergunta? Instrução ou comando? Eu preciso dizer que eu quero assim, assim, o tipo que eu quero da Bahia e no impacto no mercado nacional. Contexto, levando em conta o sistema atual de impostos pela política atual do governo. Sendo que o que eu vou dar são as notícias do não sei o quê. Tá legal? Eu quero que o formato saia assim, 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 com um limite. E o tom deve ser um tom formal, acadêmico. Como um exemplo, eu te dou, aspas, título, aspas, subtítulo. E cadê a pergunta? Então, está faltando aí na anatomia do prompt uma coisa interessante. O que eu quero? Ah, está aqui, ó. O que eu quero está no comando. Tá bom. Então, a coisa mais importante está assim na instrução ou comando, de repente. O comando é me responda. Me responda. Então, está aqui. Então, quando você fizer um prompt, você tem que respeitar os 7 itens da tábua sagrada. Eu não faço isso, tá? Mas se você for fazer um prompt único para não dar retrabalho, tu vai ter que fazer um super prompt. E aí, você não vai ter que perguntar de novo, Mariana, já vai sair a resposta. Pronto. Se você não seguir os 7 itens, você não vai ter um prompt bom. Eu não sigo os 7 itens e fico no Mariano. Repito, pergunto, resolvo, arruma, remendo. Vamos lá. Estrutura básica, análise, né? O prompt recebe regras e melhores práticas. Olha aqui. Volta aqui. Análise do prompt, né, que eu coloquei aqui. Olha só. Instrução ou comando? Aí eu coloquei um exemplinho aqui, ó. Pesquisa, elabore, contexto. Imagine que você está, não sei o quê. Está vendo você? Você está falando com... Você não está falando com alguém, né? Mas parece que é necessário você se dirigir à Vossa Excelência, a LLM. O texto será avaliado... Está vendo aqui, ó? Então, o tamanho do negócio que você escreve para perguntar da bananeira, Mariana. Eu costumo perguntar logo da bananeira. Cadê a bananeira? Aí continuo respondendo. Bom, acho que é para terminar aqui. Markdown, você vai ler isso lá no material.
como é que você quer que a saída seja apresentada? Com ícones ou sem ícones? A fonte é Courrier ou a fonte não é Courrier? Por que a fonte é Courrier? Porque quando você pede uma tabela, sai assim. Se não for Courrier, não sai assim. Porque a Courrier é a única fonte que todas as letras têm o mesmo tamanho de largura. Aí a tabela sai bonitinha. Se botar em Arial, fica tudo zoneado. Porque o I é menor do que o M. Entendeu isso, Humberto? Aí o Markdown é interessante. Já usou isso, Lucindo, para saída? Então aqui nós temos uma dica. Use o Courrier. E tem uma outra parada. No índice do livro, eu não quero que saia assim. Eu quero que saia assim como eu quero. Uma arvorezinha. Mas ele não sabe o que é uma arvorezinha. Aí eu tive que falar em Courrier, olha só o modelinho que eu quero, olha o modelinho que eu quero, ó, esse é o modelinho que eu quero, faz assim. Aí todo o índice saiu no modelinho que eu quero. Isso é um markdown, isso é uma marcação. Nesse caso, eu tive que usar Courrier para fazer arvorezinha ou para fazer tabelinha. E nem mais que escrever. Entendeu? Um dia, talvez, você dá o modelo do Word e sai no modelo do Word. Por enquanto, o Markdown é isso aqui. Um dia, seja assim, o Markdown é o modelo em anexo. Aí vem tudo formatado, Arial, setinha. Ah, você pode pedir ícones, tá? Eu quero que a tabela tenha ícones. Aí vem um monte de íconezinho aqui, explicando o que é. Entendeu a diferença do chat com mais GPT? Sim ou não com polegar? Papel ou persona? É uma coisa que o pessoal gosta de falar, que você deve atribuir uma persona ou um papel. Voltando. Tá vendo aqui? Instrução ou comando, um deles é: imagine que você é um professor de física. Quando você fala isso, você orienta ao ChatGPT que eu preciso estudar física. Eu preciso estudar num nível de professor de física. Então eu vou selecionar de tudo que eu sei, física. Ele vai fazer uma pergunta de física. Não. Imagine que você é um pós-doc de física. Parou? Ele já começa ressuscitando todos os arquivos de pós-doc de física. Vírgula. Física quântica aplicado à neurocirurgia. Porra, ele vai ter que procurar, porque ele vai ter que responder pergunta desse nível. Então você deu um papel ou persona para ele. E aqui estaria enquadrado nos anatomia do prompt. Na instrução, o comando, eu estou instruindo aqui. Ó. Pesquisa e elabora um relatório sobre os principais cais de samambaia. Não é isso? Não. Você é um botânico renomado, ganhador do prêmio Nobel, vírgula. Pesquisa e elabore um relatório. Ficou claro, Humberto? Você alguma vez usou esse tipo de coisa, Luciano? Não. Mariano? Já sei persona, sim. Acredita que isso eu uso. Porque ajuda muito. Sim. Senão ele vai falar coisas assim simples ou não profundas. Eu uso muito em engenharia de segurança do trabalho, eu uso na parte de perícia. Bom, ChatGPT. Template, eu tenho um prompt que eu uso sempre. Bom, se você usa sempre e trabalha com a OS, serviço, no seu caso, da sua empresa, e funciona, tu tem um template. Guarda ele em algum lugar. Que lugar? Eu vou falar daqui a pouco. Então, eu tenho template e eu guardo ele. Quando é a mesma coisa de sempre,
eu colo ele e pronto, eu faço análise. Se eu for vender esse template para o Lucindo na empresa dele, pode não dar certo. Os campos da OS são diferentes, a estrutura da OS é diferente, a métrica é diferente. Não tem campo do Lucindo que você tem. Então, o template é seu, né? Modularidade. A modularidade está aqui. Eu tenho um prompt para resumir texto. Cara, eu tenho um prompt que resume exatamente como eu quero. E tem um prompt que eu avalio textos. Qualquer texto. Então, ele avalia como eu quero. Dá até nota. E aí eu tenho um prompt também que faz um texto lindo de marketing para recomendação do texto que eu avaliei. Então, aqui nesse caso é um exemplo. Nossa, tá difícil. Eu vi um filme. Faz o resumo. Avalia um filme sobre as minhas perspectivas que eu tenho, né? E faz um texto de recomendação. Se a nota for boa, recomenda. Se não for boa, condena. Então, aqui a modularidade tem a ver com template. Você tem os templates, você pode modularizar. Esse é um agente ou um assistente, Humberto? Tá com cara de agente. Luciano. Mariano. Concordo que pode ser um agente. Tá com cara de agente. Tá bom. Então, pegando a definição, o primeiro prompt ele fez o que eu quis. O segundo prompt fez o que eu quis. Em cima do resultado do outro. O terceiro prompt fez o que eu quis. Ou algum desse momento ele decidiu fazer alguma coisa sem me perguntar ou por iniciativa própria. Prompt de avaliação. Não vou avaliar, não. É tão ruim que eu não vou nem avaliar. Sabe? Em resumo, a ideia de agente ela não existe, que ela sempre vai ser analisada pela parte que vai estar acompanhando. Seria isso que você está falando? Não fui eu que defini aquela regrinha do agente, mas o agente ele age e o outro responde. Se eu tenho um cara que resume, ele só resume. Ele não decide coisa nenhuma, ele resume e me entrega. O outro pega o resumo e avalia dentro de um padrão. O outro, ele pega a avaliação e faz um texto de recomendação do filme que eu resumi. Eles só estão me ajudando a fazer minha atividade. Eles estão ajudando, eles estão me assistindo. Agora imagina, Humberto, estou dormindo e os sites de notícia apresentam o filme da Branca de Neve. Eu nem sei que existia. O agente vasculha meus e-mails, o site do G1, todos os sites que eu programei de notícias, descobre a Branca de Neve, entende que é um filme novo, que eu não tenho na minha lista, ele resolve fazer um resumo, depois ele faz uma avaliação particular, procura avaliação crítica das notícias dos sites, e aí ele faz uma resenha dando em meu nome, publicando isso no meu blog. Eu estava dormindo e já tem 8.000 visualizações. Já tem 8. Então, isso aí seria um agente. Por que seria um agente pela definição? Porque ele fez uma atividade rotineira, que pode ou não ter coisa, analisou se devia ou não. Esse era um filme ou era um musical? Ou era um musical da Broadway? Ou tinha uma peça teatral? É filme. Ele decidiu que é filme, e aí ele fez uma avaliação
e comparou com outras, e aí ele decidiu fazer uma resenha, entendeu? E publicou, já tem 8 mil visualizações. Então, Humberto, eu acho que aí caracteriza mais aquela definição proativo, tomou decisão. Enquanto esse trecho negocinho aí, é assim, fez o resumo, fez, avaliou, porque eu mandei, avaliou. E agora você faz um texto, tá bom? Se eu não mandar fazer, ninguém faz nada. Se eu não mandar fazer, ninguém faz nada. E não houve nenhuma análise aí, nenhuma varredura, nenhuma pesquisa. Para terminar aqui, RAG Web. O RAG é o que mesmo, Mariana? Colocar, aumentar a realimentação, né? Uma coisa assim. Isso, reforço. Reforçar, isso. Mas na web não tem tudo, Mariana. Tem. Então, qual é a diferença entre RAG e web? O foco. É o foco. Talvez para você chegar na web ao mesmo resultado do RAG, seria você fazer um prompt muito detalhado que chegasse exatamente no exato ponto. Gente, esse arquivo aqui. Pronto. Entendi. E outra coisa. Me faça um resumo desse arquivo, analisa se ele é fiel às melhores práticas da ISO e responda sem acrescentar nada no arquivo. Aí ele pega o arquivo, lê o arquivo, procura a ISO, vê se atende a ISO e responde sem incluir ISO. Responde só do arquivo. Se você deixar, ele vai trazer coisa da ISO e vai encher de informações da ISO. Aí, a diferença entre RAG e web é que RAG é uma pesquisa geral, assim, a web, né, é geral. Como é que aconteceu, como é que foi a queda do imperador Marco Aurélio? E foi isso. Eu tenho um texto aqui do historiador que fez um pós-doc onde as sandálias de Marco Aurélio foram perdidas na guerra. Aí pronto, nós vamos discutir exatamente sobre isso, as sandálias de Marco Aurélio, porque aquele outro texto é todo completo, assim. Fala, Mariana, você ia falar alguma coisa? Queria te perguntar sobre o tempo, o relógio que a IA poderia ter, porque, por exemplo, eu já falei várias vezes, utilize a última resolução colegiada de farmacêutica para responder, tarará. E aí ele pega uma norma que era boa em 2010, era a última em 2010. Aí fala, não, essa não é a última é a RDC 65, você está certo. Parece que não tivesse uma linha de tempo, assim, né, bem clara, né, de cabeça. Até existe, porque veja, LLM é LLM. Você pergunta porque você perguntou e ela responde. Ela foi treinada até setembro de 2023. O Gemini foi treinado até janeiro de 2024. Significa isso? É que a última norma apareceu em janeiro de 2024. Ela sabe, mas aí alguém inventou um recurso. Não é mais LLM, é um recurso. E quando você bota um recurso, como aparece no ChatGPT, não é mais um LLM, é um LLM Plus. E aí você tem assim, Search Web. Aí ele tem a cabeça dele e ele vai na web, pesquisa no Google, sei lá onde, traz fresquinho. E tem a cabeça dele. Ele compara. O que eu tenho é de 2023, isso aqui é de 2025. Ele usa isso. Então, não é LLM, o LLM ele foi treinado, a matriz de 32 bilhões de dimensões foi treinada até setembro de 2023. Se você treinar agora,
vai levar uns 3 meses ou 2 meses para poder ficar legal. Se ela ficar legal agora, é porque ela tem dados de março de 2025, porque então é melhor fazer um LLM atualizado buscando na web. É o Search Web, mas não é LLM, é um recurso. Aí ele pesquisa no web, em texto, pega os arquivos, texto, vira vetorial, e aí ela tem dela, e ela consegue falar com o vetorial da pesquisa. Então, faz sentido. É RAG Web. O RAG é os arquivos que você deu. O Web é os arquivos que nós temos. Não o Web. Quando você pede para os humanos fazer uma pesquisa Deep Search, que o pessoal chama Deep Search, ele demora pra caraca. Ele fica pesquisando texto pertinentes, transformando em vetores, para depois trabalhar os vetores. Entendeu? O ChatGPT também demora. Aí começam as comparações. O cara faz uma pesquisa, aí o youtuber fala, deu 28 páginas, e o outro deu 38. Você leu as 28 páginas, você leu as 38, você viu se aquilo é pertinente ou é repetitivo? Você entende desse assunto para saber se aquilo está certo? Porque o cara é melhor, ele tem 38 folhas. Com essa análise, cara, é brincadeira. Por isso que a gente está discutindo e não ensinando. Por isso que a gente está discutindo prompting. E as técnicas, com nome bonito, que permitem que as nossas perguntas, prompting, sejam respondidas de forma de maior qualidade. Vocês já estão usando coisas do encontro 2, mas vocês vão viver momentos tristes do encontro 1. Pergunta simples, pergunta vaga, coisa assim você reportar. Entendeu, Humberto? Eu vou mandar o template para vocês, que vocês vão fazer atividade tal, na mesma folha. E aí, vamos botar no diretório, na pasta do Dropbox. Entendeu? Entendeu, Humberto? Fala comigo. E o Luciano, fala alguma coisa aí. Meu Deus. Vou responder pelo grupo, a gente entendeu. Bom, deixa eu ver aqui. Nós temos os exercícios, são 6, né? Qualquer coisa, usem o Telegram, que eu respondo imediatamente sobre o exercício. Caso haja alguma coisa estranha. Mas a primeira semana, eu acho que meio chato. Eu entendi, tá? Só fui pegar uma coca. Nossa, que demora para pegar. Ele foi lá no bar comprar a coca. Eu acho que as coisas são muito chatas, mas você vai fazer rapidinho. Se vocês fizerem rapidinho, a gente pode partir para 2 no meio da semana, no final da semana, para antecipar o que vai rolar no encontro 2. O encontro 2 tem uns negócios maneiros. Eu não sei se vocês já usaram. Nomes bonitos. Chain of Thoughts, React. O React é o mais maneiro, que eu uso de vez em quando. É você mandar ele te entrevistar. Me pergunta que eu respondo. Eu vou fazer um prompt. Eu quero saber isso. Eu quero que você me pergunte para que o prompt fique mais preciso. Aí ele pergunta, você quer isso ou isso? Isso. Isso. Mas é isso. Aí ele entende e faz uma pesquisa, porque ele me pergunta, para não ter que ficar escrevendo, eu mando ele me perguntar, tá bom? Então, tá gravado, eu vou publicar isso aí para vocês poderem, se quiser sofrer, assistir novamente, tá bom? Tchau.